Oi, bom dia pessoal. Eu sou o Breno, Eu sou a Ana Lu. esse é o Noah, e a gente é o Band de Boa. A gente decidiu hoje fazer um vídeo sobre a criança do Noah na Kombi, na estrada. Tivemos algumas perguntas de pessoas que querem mudar a sua vida, começar a viagem e perguntam que coisas que a gente precisa, como tem sido a experiência para a gente quer compartilhar um pouquinho. O Noah está com 10 meses agora. A gente viaja um ano e meio mais ou menos, mas a gente parou um tempo quando ele nasceu, ficamos parados 3 meses. Então ele com 2 meses a gente já voltou a viajar. E agora a gente está com 8 meses viajando, né? É, E durante essa jornada aí a gente saiu de Santa Catarina, estamos agora na Bahia, em Canavieiras, na verdade. Estamos aqui fazendo esse vídeo. Ele está tirando o cochilinho dele. Ele nasceu em Floripa. A gente parou lá para poder ter ele. Ficamos um tempinho, um pouco antes dele nascer, essa jornada a gente ficou entre Santa Catarina, Paraná, São Paulo. E até a Nalu fez no Rio Grande do Sul, a Nalu fez o curso de yoga lá no Rio Grande do Sul. E a gente decidiu ele ter em Santa Catarina, a gente teve no sistema público, né, no Hospital Universitário de Florianópolis. A gente não pode falar um pouco da experiência dela, como foi o é, parto. A gente decidiu Florianópolis porque estava perto da família do Breno e depois eu descobri que Florianópolis é um lugar bem legal para ter bebês. Tem uma cultura muito especial de parto humanizado, parto em casa. Eu tentei ter parto em casa, mas a Kombi é muito pequena, né? Não, mas eu não consegui. E eu teve o Noah no hospital universitário e foi ótimo, foi incrível. Eu fiquei chocada do nível do atendimento e foi muito legal. Então eu sempre tenho muito agradecimento por, por essa experiência. E daí depois a gente ficou um tempinho ali em Florianópolis, esperamos para ele ficar mais firme e a gente se acostumar um pouco a ter mais um parceiro na nossa vida, né? E daí já continuamos a viagem. E a gente escreveu algumas coisas essenciais que a gente acha, né? Questão na viagem, da parte do bem-estar dele, o que a gente acha no caminho, né? Na estrada que você vai enfrentar. Bom, das partes que a gente viu, acho que é o básico primeiro, né? Seria o bebê conforto. A gente tinha antigamente na Kombi, eram dois bancos individuais. E como ela é furgão, então ela só pode ter passageiros na frente. Então eu tive que comprar de novo o banco da frente para ficar 3 assentos e colocar o Noah na frente no bebê conforto. Então é legal você ter um bom bebê conforto, que também é flexível, que não seja muito pesado para você carregar. Por exemplo, a gente vai no supermercado fazer compra, a gente leva, se a gente vai em algum restaurante, a gente leva, porque vai que ele dorme ali. Então é legal ter um bebê conforto flexível que você possa levar de fácil acesso, na verdade. É. A outra coisa que é muito importante é o berço. O Noah já tinha nascido quando o Breno construiu o berço dele. O berço, galera, é importante porque ele precisa do espaço dele. Ficar dormindo na cama com a gente sempre não dá. A gente, como casal, a gente precisa da nossa privacidade. Depois você tem um filho, de casais que, né, vão entender. Se você não ter a tua vida privada ali, fica um pouco difícil, né? Só tá com o bebê o tempo inteiro, porque é isso, tá na estrada é 24/7 com o Noah, né, com o bebê. Então, pra gente o berço é fundamental. Então ele tem um espaçozinho dele ali na hora de dormir. É, ele fica aqui fora agora, o berço tá aqui fora, por exemplo, ele pode deitar, fica numa sombra legal, né? Então o berço é super importante, galera. E também serve também para deixar ele ali É, dentro da, seja dentro da Kombi ou fora, às vezes ele fica ali, não que a gente deixe ele atrapado, mas às vezes a gente precisa ele ficar ali é. e é bom, né? Então eu acho que um berço é indispensável também. A outra, galera, é o toldo. Você precisa. Até para quem não tem filho, mas para quem tem filho é mais essencial ainda. Dia de sol tá muito sol, dia de chuva tá muita chuva. E a criança é isso, ela quer sair. Então ela estando lá dentro, ela fica presa, ela começa a ficar agoniada. Então com o toldo, pelo menos alivia para você sair ali fora, brincar um pouquinho, sentar, ele poder ver ali fora que tá chovendo, que tá muito sol. Então o toldo é super recomendado, pessoal. E tem também aqui, a gente comprou também um tapetezinho, não tapete, ele é uma tela que serve como sombra, né? Sombrite. Sombrite, isso, chama sombrite. E daí você põe no piso, né? E aí ele evita de sujeira ou se tiver alguma coisa, né? Porque como a gente está mudando constantemente,
Você nunca sabe o que tem no chão, né? É sempre bom fazer uma vistoria também para quem está viajando aí, galera sempre tá olhando no chão. Mas o todo esse sombreado a gente achou bem legal. Né? É. E assim, ainda como um todo, às vezes a chuva é muito, a chuva vem com vento e a gente tem que ficar dentro da Kombi. E quando a gente tem que ficar dentro da Kombi, você tem que estar pronto para entreter ele. Então, ter brinquedos, né? Brinquedos, assim, não pode ser brinquedos muito grandes, você não pode ter o mesmo que talvez você gostaria de ter para seu filho numa Kombi. Então, tem que ser brinquedo pequeno, nem tá pequeno para ele engolir, também não, mas ele precisa se entreter ali. Não só os brinquedos, porque tem que ser muito minimalista quanto aos brinquedos, mas também ter atividades para ele fazer, assim, tipo, sei lá, ele ficar parado, colocar uma música, dançar com ele. Ter joguinhos de encaixe. Joguinhos de encaixe. A gente faz até briga de travesseiro lá atrás. Não, você tem que entreter, galera. Dia de chuva, eu acho que é o momento mais difícil, assim, né? Quando a gente está viajando para estar com a criança, assim. E pegamos vários dias de chuva, pessoal. Onde o supermercado virava o lugar do passeio. Sim, é verdade. E a gente não dá telas para ele, então não temos entretenimento para ele. A gente optou por não deixar um celular, ele ficar entretido com isso aí, galera. Então, pra gente, a gente tem que estar ali disposto, tem que estar ali com ele, porque não estamos... Apesar dele só ter 10 meses, mas a gente não quer dar telefone para ele tão cedo, na verdade. Isso é uma coisa que a gente pensa bastante mais lá na frente. A gente não tem um carrinho de bebê. Então, na Kombi que a gente faz é o bebê conforto e o carregador, que é um canguruzinho assim, que você põe uma bolsa. Em alguns vídeos a gente mostrou isso. E para carregar ele, porque a gente faz bastante trilha, a gente vai sair fazer caminhada, vai conhecer a cidade, vai para... Então, tudo, como não tem o carrinho, porque o carrinho ocupa muito espaço, esse carregador é uma mão na roda. Galera, é muito bom. Você carrega ele de frente para a rua, de frente para o seu peito, atrás. É uma mochilinha, ele carrega a fralda, né? Algumas coisinhas extras, e isso tem ajudado muito. O carregador eu acho que é indispensável. Até só para ficar, às vezes, para fazer alguma coisa aqui, você coloca ele aqui, tranquilo, ou aqui atrás, e pode fazer as coisas. Então, tem que ter. E outra coisa, eu acho que isso você vai ter na sua casa, mas na Kombi também, é uma mochila com as coisas já prontas. Porque a gente tem tudo no armário, mas às vezes a gente quer sair, ir para algum lugar e ter a mochila com fralda, lenço umedecido, roupinha para ele. É indispensável também ter isso. E também a mochila serve para levar outras coisas, não só as coisas do Noah. Na verdade que a gente não tem muito, então às vezes usamos para pôr um sanduíche, água, fazer um piquenique, a canga. Então sempre é bom estar pronta com essa mochila, porque é isso, a gente para numa praça, por exemplo, a gente vai comer, a gente compra uma marmitex, por exemplo, para numa praça, a gente já sai, aí arma ali, estamos comendo se acontece dele fazer pipi ou popô, e aí a gente já vai ali, já tá com a mochila, já troca. Então é bem útil, galera, ter esse kit na mochila já pronto para usar. E também que a mochila tem coisas que às vezes a gente não sabe que vai usar. Tipo, uma vez estávamos fora, tinha muito calor, e depois entramos num lugar e tinha ar-condicionado e eu não tinha uma manta para pôr ele. Então a mochila sempre tem que ter, porque você vai para um lugar e vai mudar o ambiente, né? Então a mochila tem que estar pronta para tudo. E é legal ter isso já ali pra gente. A outra coisa legal para se pensar, pessoal, armário, essas coisas, tudo com chave ou com uma fechadura. A gente tem eu vou mostrar no vídeo, ele é interno, então ele é uma chave magnética, então ele trava por dentro, você põe a chavezinha magnética, ele abre, né? Então ele não tem nem o ponto da chave para ele ficar pondo o dedo. Isso é bem bacana, galera, é bem bacana. Apesar dele pegar a chave, a gente já perdeu uma chave e quebramos uma outra, porque deixamos cair também. Não é que ela é frágil, mas é que ela ficou entre a porta e a gente não veio e batemos. Mas é muito útil. E também tem os cadeados, também as fechaduras que também dá para você pôr, ou com chave, quem tiver. Mas isso é importante, porque ele fica constantemente querendo abrir, ele vê que você abre. Então ele é bem a cópia, né? Ele vê o que você está fazendo, ele quer fazer. E essa fechadura foi bem útil, né, pra gente. Bom, isso são algumas coisas que, no caso, para o bebê, para estar com ele ali, né, na parte física das coisas, para ter para o bebê ali dentro.
Outra coisa, por exemplo, ele vai de pessoa para pessoa. Uma banheira, por exemplo, a gente não optou. Foi bem cedo, a gente largou a banheira, ele sempre toma banho comigo ou com a Ana Lu. A gente tem uma duchinha externa, então ele está sempre nessa. Essa não é uma coisa que pra gente é uma prioridade, entendeu? Mas vai de cada pai e mãe achar aquilo que precisa. Ele, desde que ele nasceu, acho que com um mês, ele já estava tomando banho no chuveiro, né, com a gente. 2 meses. 2 meses? Depois de 2 meses aí já estava tomando banho antes de sair para viajar, né? Porque a gente teve que tomar a decisão, vamos levar ou não vamos à banheira? E, bom, Ocupava muito espaço. ocupava muito espaço. Assim como, por exemplo, o andador, a gente usou o andador, pessoal. Tem muito pediatra que não recomenda, a gente usou ele por um tempo, estimulou e dava também um break, porque às vezes a gente precisava fazer alguma coisa, estava no supermercado ou lavando roupa, e aí colocava ele no andador, ou a gente estava num campo e colocava ele no andador, e estimulava bastante, ajudou muito. Ele está com 10 meses agora, ele começou a andar com ainda de 9 para 10, né? É. E Então a gente já não tem o andador. já não é. Mas é uma coisa que se você acha bom para seu filho, e também não só para seu filho, mas para você também, às vezes era bom deixar ele ali. O andador é uma boa opção também. É. E, bom, falando um pouquinho sobre na parte em que do dia a dia, né? Galera, para quem não viu o vídeo passado, dá uma olhada lá, a gente fala bastante mais específico sobre a rotina. A gente tentou criar uma rotina para ele no sentido, não uma rotina, né? Uma disciplina de dormir sozinho, não deu certo. Vivendo numa Kombi não tem muita rotina. Sempre é algo diferente. Tá certo que você pode ficar vários dias no mesmo lugar e você pode começar a criar, mas pra gente que é mais aventureiro, a gente está mudando constante, o horário da comida não é o mesmo, o horário de dormir, por exemplo, pra gente é diferente. Então, e ele não tem um ambiente dele no sentido de dar o quarto tranquilinho, dá para baixar a luz e tal, e não ter barulho, nem sempre a gente escolhe os lugares que tem. Você tá aqui assim, passa uma moto aqui rasgando aqui, no mau barulhão. Então, a rotina é um pouco difícil na Kombi, mas ainda assim a gente tenta, né? Nosso melhor, no sentido dos cochilinhos dele, por exemplo. Ele acorda entre 5 e 7 da manhã, o cochilinho dele vai entre 9 e 10 da manhã, depois entre as 2 até as 4, e depois ele vai dormir entre as 7 e meia e as 9 da noite. Pra você ver, a diferença é grande das horas, né? Mas ele quase sempre dorme nesses horários. Mas depende do dia, se a gente viaja muito de Kombi, tudo muda. Muda um pouquinho, dependendo, assim, porque daí ele dorme na Kombi enquanto a gente está dirigindo, mas não é o horário do cochilinho dele. Aí quando chega lá, ele dá uma despertada. Então depende. Como a gente tem uma rotina, a gente tenta fazer o melhor possível. Mas, galera, é difícil morar numa Kombi. Então tem que estar pronto para não ter um horário de rotina certo. A outra é deixar ele livre. Galera, para quem para uma mãe que é super protetora, olha, vai ficar difícil. É difícil morar na estrada assim. Porque, por exemplo, hoje a gente está aqui na praia, tem uma graminha maneira, tem areia, tem tudo. Anteontem a gente estava no centro da cidade, que já é concreto, mas é uma área pública, um parque, uma praça, perdão. Então, assim, e ele está constantemente no chão. A gente acredita que o corpo dele constrói anticorpos e, assim, claro, a gente não deixa ele perto de sujeira nem nada. A gente sempre chegou no lugar, a gente dá uma vistoriada para ver se tem caco de vidro, se tem lixo, se tem fezes de animais. Mas no final do dia é isso, galera, né? Uma regra que eu gosto de ter é, se eu posso ficar ali descalça, ele pode ficar ali, sabe? Se eu posso verdade. fazer o que ele vai fazer, tá de boa. Então, para mim, é isso a minha Não regra. faria para ele o que não faríamos para nós. É isso. Então, assim, como você sempre vai estar em um lugar diferente, você tem que escolher bem o lugar onde você vai estacionar. E depois que você estacionou, sair, dar uma inspecionada, ver que tudo esteja tranquilo para deixar ele. Mas isso às vezes é difícil, né? Às vezes é difícil saber deixar ele ali. Por estar, por exemplo, em lugares como esse, as duchas dele é constante. Galera, ele toma umas 4 duchas por dia. A gente vai pra praia, volta, dá uma duchinha. Ele fica brincando aqui na areia, volta, dá uma duchinha. Aí na tarde de novo, ou dá um mergulho, continua na areia, toma outra duchinha. E na noite antes de dormir, vai outra duchinha também. E a gente acostuma ele agora com banho frio, né? Uma galera aí talvez aí, né? Mas apesar que Bahia tá quente, mas mesmo que não tivesse tão quente, a gente sempre tá acostumando ele com banho frio. E ele adora, galera. Pode ser de noite, eu levo ele pro mar, ele adora, volta, dá uma ducha fria, ele adora. Então, ele se acostumou bastante com isso. Então, pra gente é legal dessa parte aí, né?
Outra coisa que a gente recomenda é quando você está viajando, no caso na idade dele agora com 10 meses, ele já começa a brincar já. Tanto é que os primeiros passos que ele deu, antes ele só dava de dois em dois. Aí os primeiros 22, né, que foi contado até pelo pai dela, foi num parquinho. Eu acho que estimulou bastante, deixou ele bem empolgado assim. E aí ele já saiu andando e foi muito maneiro essa parte aí. Mas a gente sempre recomenda buscar algum parquinho que entretém ele adora criança, ele adora animais e sempre tá cheio disso aí lá, né? Criança e animais, cachorrinho. E ele adora, galera. E, mas busca sempre com um parquinho, para ele poder se brincar, se divertir. Sempre buscar um lugar tanto bom para a criança e bom para você, né? Ele pode ficar, porque também deixar ele livre dá uma descansada pra gente. A outra coisa, galera, eu acho que também mesmo quem mora em casa também vai passar por isso. Acordar cedo vira nossa rotina, a gente tem que dar pra eles aí, porque também a gente quer, ele vai dormir mais cedo, mas ele acorda cedão entre 5 e 7 da manhã, né? Aí a maioria, várias vezes eu pego ele, eu saio pra dar uma volta, deixo a Nala dormir um pouquinho mais, porque ela acorda durante a noite para ficar com ele, eu saio, dou uma volta, vou até a praia, tomamos um banho de mar, voltamos, aí a gente volta, acorda ela, tomamos nosso cafezão e aí já ficamos de boa já. Bom, então uma das coisas mais importantes também é a saúde dele. A gente está constantemente mudando de cidade, de lugar, então o Breno tem feito a disciplina dele, checar sempre as locações onde estão os hospitais, postos de saúde e pronto-socorros. Sempre é importante quando você vai para uma cidade para ver, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Então eu sempre dou uma olhada conforme a gente vai para a cidade, eu já olho, ver se tem postinho de saúde, pronto-socorro. A outra coisa, galera, aí eu acho que vai pra gente, né? A gente tem a carteirinha da vacina dele, a gente tenta manter sempre em dia também as vacinações, é um calendário aquilo ali, né? As vacinações hoje em dia. Mas a gente dá o segmento com as vacinas, né? Agora falta dar para ele a febre amarela, que é para a gente poder viajar. Tem território no Brasil que não permite viajar sem a vacina da febre amarela, parques você não pode visitar. Então a gente falta essa daí. E o resto, claro, do calendário de acordo com a idade dele. Está com 10 meses, a gente está atualizado agora com as vacinas. Né? Uma outra coisa importante, para mim foi difícil, porque ao início ele ficava só no peito, né? Mas agora ele já está comendo e é importante manter ele hidratado. Então sempre ter água, boa água, porque a gente não se importa, eu não me importo tomar qualquer água, não se qualquer água. A gente toma água da rua, galera, água canalizada, a gente toma. Para ele, a gente tenta adaptar o máximo possível. E tenta dar água de coco para hidratar também, frutinha, frutas sempre estão dando. E como a gente, né, não tem tanto esse hábito de ficar tomando e tal, a gente está se adaptando de novo, mas para ele, galera, é super importante. Começou a desidratar, leva no hospital, fazer alguma coisa. Foi raro, né? Nossa, acho que ele ficou doente uma vez, né? Isso foi em Cananéia. Canané, né? Que ele ficou malzinho, a gente não sabia o que era. Mas foi engraçado, que ele tava meio desidratando assim, a gente chegou em Canané, ele tava muito, quando a gente voltou no hospital, ele tava sorrindo. Aí o médico falou, não, mas ele tá bem, né? Eu falei, cara, eu te juro, ele tava mole lá quando a gente tava no ônibus, e agora ele tá aqui sorrindo, tá se rachando. Eu falei, agora você vai tomar injeção pra você aprender. Mas sim, é importante sempre manter ele hidratado. Enquanto a saúde, eu acho que depende bastante de cada pai, né? Mas o importante para mim é saber aonde estão os lugares para uma emergência. Uma pergunta bem legal que viram ali no Instagram é as coisas positivas e as coisas negativas, os contras, né? Que a gente acha, né, de morar na estrada com um bebê. Vamos falar primeiro os contras, galera. Nos contras, o fato de você estar na Kombi, é só o casal, não tem a casa da vovó, não tem a tia dar uma olhada pra mim, não tem que horas que chega a babá, não tem, galera, é 24/7 com seu filho, então toda essa parada também de desfrutar, mas de você tomar um break, falar, não, vou dar mãe, fica com ele aí, eu vou sair com ela, não tem, galera. Então, tá na Kombi é isso, com seu filho, constantemente com ele. Não tem descanso. Não tem descanso. Você não tem o seu espaço, no sentido de, novo, né? Tipo, vou levar ele pro meu quarto meditar, você tem que sair e dar uma volta, porque de novo a Kombi é pequena, dependendo do dia de chuva, aí os três ali é socado, então você não tem muito seu espaço, em questão como indivíduo, né? A gente tá falando dos pontos.
os contras, né? Então, também o bebê não tem o espaço dele. É. Tem muitas famílias que tem um quarto de jogo de criança, tem um lugar seguro também, que não, assim, um lugar onde você sabe que você pode deixar o seu filho. Aí você vai ali, deixa, talvez, coloca uma cerquinha e você sabe, bom, tá, ele tá brincando ali, se ele chorar alguma coisa aconteceu ali dentro. E com a gente não, e não tem essa, você tem que estar de olho o tempo inteiro, porque ele tá aqui, ele quer explorar, e como é sempre aberto, né, a gente tem medo de ver o cachorro, alguma coisa. Então é constante isso. É tempo pro casal, galera, isso aí é o seguinte, ele dormiu um pouco ali, a gente pode ficar como um casal, a gente pode, mas é difícil. É difícil justamente porque também não tem a babá, não tem a mãe. Alguém para você sair, fazer uma noite, um date aí, para sair com o casal. É bem difícil. No aniversário a gente saiu e ele ficou, a gente foi comer no restaurante e ele ficou elétrico, galera. Quem não tá no nosso Instagram, dá uma olhada, galera. Se inscreve lá, segue a gente lá, porque tem muita coisa engraçada que a gente posta lá. E aí ele provando o limão, galera, e na noite ele tava todo elétrico e ele vendo a banda, aí quando ele ficava olhando a banda tocar, ele ficava paradão, assim, era a coisa mais linda. E lá também que a gente postou os passos dele também, então é super maneiro, galera, quem não tiver, dá uma olhada lá. Também, às vezes, você tem que aproveitar cada momento. Quando ele foi dormir, a gente já consegue, assim, fazer algo só os dois, essa noite, sair, ficar olhando as estrelas, né? A gente Assistir um consegue filminho. assistir um filme. Então, cada momento que ele dorme é um momento para aproveitar. Assim. Oportunidade. A outra, pessoal, é a educação dele, né? E eu digo no sentido de você não poder estar numa escolinha, ele está convivendo com outras crianças o tempo inteiro, você tem aquele tempo que você deixa ele ali e ele fica, sei lá, 4, 5, 6 horas por dia numa escolinha, compartilhando ali merenda e aprendendo de uma outra forma. Então esse é um ponto negativo, como a gente muda constante, não é nem que a gente fica 6 meses no mesmo lugar, a gente muda constante, então não tem como ter essa dinâmica. Tem coisas de educação também, tipo, sentar ele, tem pessoas para começar a comer, ele tem a cadeirinha dele, a gente não tem isso, então ele está aprendendo a comer com a gente do jeito da gente. Então eu acho que tem algumas coisas de educação que é um pouco mais difícil fazer na Kombi. Você tem que ter mais criatividade para ensinar. Tipo, eu ensinei ele a jogar o lixo, mas não tenho sempre o mesmo lugar para jogar o lixo. Então, você tem que pensar bem como fazer ele entender as coisas normais, né? Como seria numa casa, por exemplo, sempre o lixinho vai estar ali. Então, a outra coisa é que nos priva de algumas atividades. Entendeu? Então, por exemplo, teve um passeio de barco lá em Búzios, né, que a gente estava. Era um passeio de barco, que tem um tobogã e tudo. E é um pouco difícil para ir com ele, uma que ele está muito pequeno, e outra que tem atividades que você vai ter que abrir mão. Né? Não é falar, pô, vamos sair fazer uma caminhada de 3, 4 dias aí com ele para atravessar as chapadas, alguma coisa assim. Algumas coisas você vai ter que abrir mão. Tá? Então ele te priva de algumas coisas. Não é assim o fim do mundo. E tem coisas que a gente faz por causa dele que talvez não faria também. Então não é só o negativo não, galera. Tem uma coisa que priva da gente, mas tem coisa que a gente faz por causa dele e acaba sendo super maneiro, né? Essa fase de ser pai, que eu acho bem legal. Eu adoro isso. Eu gostava muito de ir balada, dançar. Agora eu tive que fazer uma escolha. Ou eu vou dormir ou eu vou dançar. Ou também eu fico no meu celular, assim, no tempinho. A gente gosta de ter o tempinho, de só se olhar. Então você tem que escolher ou descansar ou fazer o que você quer. Então... Galera, acho que isso aí é para todos os pais, né? Já não dormem até tarde. Não conta mais ainda, porque ele tá ali embaixo, ali, já te chamando, já gritando. Bom, uma coisa super positiva, talvez a gente falou um pouco, mas a gente sempre tá junto. Isso é bem legal. Nossa. E você consegue ver tudo que ele faz, todos os dias ele acorda, tá fazendo uma coisa diferente, uma coisa nova. E estar junto também, assim, eu sempre pensei, eu não quero ele pegar manhas. As manhas de alguém, se ele vai ter uma manha, vai ser a minha. Então ele, assim, é você que tem o controle da educação, você tem o controle do lugar. Então eu acho isso bem legal, porque ao final a gente está sempre junto.
Sim, sim, isso é um privilégio poder estar, Privilégio. sabe, a gente estava os dois ali quando ele deu os primeiros dois passos, foi de pro, depois quando ele deu o passo sozinho, foi nos móveis. Agora quando ele deu os 22 passos, a gente estava ali junto. A questão de falar, de estimular, não ficamos muito na espera de, sabe, assim, como eu disse, é um privilégio ter isso, sabe, não é esperar de que alguém ou alguma instituição vai vir, vai desenvolver isso no teu filho, é sempre a nossa obrigação melhor bem-estar dele, mas pelo fato de estar junto constante, esse privilégio é muito bacana. Outra coisa bem legal é que ele se adapta muito fácil, tanto para o ambiente, ele se adapta no lugar, com as pessoas. Ele é muito social, ele é muito social. E ele não se importa se tá, assim, ele tá descalço e ele fica assim, sempre com cuidado, mas ele não é uma criança assim que fica, ai, não quer tocar uma coisa, ai, não quer provar comida, ai, não quer, sabe? Ele é muito adaptável. Muito. Lugares, assim, qualquer lugar que você chega, ele é de boa, ele começa a explorar, ele quer ver, ele quer tocar, ele quer sentir. As pessoas, a gente caminha com ele na rua, ele sorri para todo mundo. A gente conheceu uns grupos assim, de pessoas em, sei lá, minutos, as pessoas assim, pô, posso segurar teu filho? E é claro, dentro dos nossos limites, a gente sempre permite também, né? E a galera vai e segura. E ele fica com a pessoa 10, 15, 20 minutos, meia hora ali brincando, tá do nosso lado, claro. Tá ali brincando, ele simplesmente olha pra gente e continua de boa. Ele não chora, ele não fica com manha, essa é uma das partes mais maneiras que eu acho, sabe, dele, de ser super sociável, sempre sorrindo, sempre de boa. Que a gente falou, falou dos lugares, ele não estranha lugares novos, porque ele sempre já acordando em lugares diferentes. Então essa adaptação dele eu achei muito legal em comparação às vezes com crianças que viveram, principalmente que tiveram na pandemia, pessoal, foi muito difícil essa fase, né, dos pais tiveram, né, por motivos da pandemia, de manter eles quase que fechados, né, assim, na casa, e quando saíram eles é difícil a adaptação. Então isso pra gente nossa, é um super ponto positivo. E ele até às vezes já sabe, assim, tem coisas que ele não pode pôr na boca e ele não come. Parece que ele já entendeu. A outra parte, nossa, isso foi muito maneiro. Antes ele ficava sofrendo, galera, era uma luta para pôr ele no bebê conforto, pra gente sair assim, era raramente os tempos. Aí que a gente começou a fazer, abaixa, senta com ele, fala assim no rosto dele, no, a gente vai sair agora, a gente vai de combinha, a gente vai viajar e papai e mamãe precisam da sua ajuda, que você fique no bebê conforto. Nossa, já vamos para uns 10 dias que ele entra, ele deita, ele fica tranquilo. Aí até ela fala que ele faz uma carinha de. Ele tem um gritinho ali assim. Tipo, não quero quero. mais voltar aqui. E aí isso vai funcionando com outras coisas. Eu abaixar a fralda, vamos trocar a fralda, olha só, se prepara, vai precisar de ajuda. E às vezes ele faz uma carinha, mas ele fica ali esperando. Então, galera, para quem tem filho, meu irmão fazia isso, eu nunca, no começo eu não tinha essa ideia. Abaixa no nível do seu filho, nunca fique falando falando de cima, porque isso dá um tom de superioridade com ele. Abaixa no nível dele e conversa com ele mesmo. Mas ele tem 10 meses, ele não fala, ele não vai entender nada. Galera, ele começa a entender. Eu acho que ele associa, tipo, alguma coisa está acontecendo porque ele abaixou, ele está falando comigo. Então, conforme essas coisas começam a virar repetitivas, a troca da fralda, a entrar no carro, eu acho que ele começa a associar. Então, isso de abaixar e fazer, e no caso com a gente está fazendo isso constante, mudou muito, né? E é uma coisa que às vezes, por exemplo, se você é o fato de você estar na Kombi, tá com ele o tempo inteiro. Assim como o ponto negativo de que, né, você não vai ter uma educação talvez de uma super escola que você queria, o ponto positivo é de que a gente educa ele como a gente quer, né? Principalmente agora novinho. Então a gente pega os brinquedos, a gente estimula, por exemplo, aí eu falo com ele em português, a Manu fala com ele em espanhol e a gente lê livro para ele em inglês. Então é super interessante, por mais que é novinho, eu acho que a mente dele começa a associar a voz dela, o que ela tá falando, o que eu tô falando. E vai, é claro, sai sempre um portunhol aí, galera. Sempre. Uma outra coisa bem legal, eu acho que é que ele vai conhecendo culturas diferentes, vai conhecendo pessoas diferentes. Então isso vai um pouco com a adaptação, né? Estar exposto a essa cultura, comida, locais diferentes, eu acho que para ele é uma coisa extraordinária, que isso aí vai contar lá na frente, para ele ter todas essas experiências. Um outro ponto positivo é que ele não está exposto às telas.
A gente não tem TV na Kombi. Tem pessoas que têm TV, mas a gente decidiu não ter. A gente às vezes assiste um filminho no celular, mas é quando a gente está sozinho e geralmente usamos o celular só para trabalhar, assim mesmo para fazer os vídeos, estudar, ler, mas não ficamos. Também não dá para ficar scrollando porque a gente sempre está em um lugar novo, tem uma dinâmica diferente, né? Você tem que arrumar a Kombi, então tem muito para fazer e não dá tempo para ficar no celular. Então ele não tem exposição às telas, tanto que ele nem se liga. Às vezes a gente tem um celular ali, ele Ele não é uma coisa. O que ele faz é que ele se. Que eu acho que não sei o que dá na cabeça dele, e isso vocês vão ver nas imagens que a gente grava, que ele estava tentando gravar, é o seguinte: ele viu a câmera, ele para e ele quer ir para cima da câmera. Ele quer ir pegar o telefone, mas por causa da câmera, que ele sabe, eu não sei, parece que ele sabe que está sendo gravado. Quando a gente tenta gravar ele caminhando, ele para, ele vai para cima, ele para e fica observando sua câmera. Então, nesse ponto, é o único fato que ele vai para o celular, mas fora isso, não é que ele vai pela tela. A gente não deixa ele tocar o telefone. Não é uma coisa como, pega o telefone aí, a gente precisa fazer tal coisa. Não, a gente se entretém, a gente fica com o tempo ali, joguinhos com ele. e tem muito para fazer também. Ele levar ele no mar e ele Nossa, fica sempre ali, tem uma né? atividade para fazer com ele. E galera, eu acho que você pode ter tudo isso que a gente falou. Até mais, talvez. Você pode ter uma motorhome enorme que você tenha uns jogos maiores lá dentro, tudo duplicado que a gente falou. Mas nada disso faz sentido e nada disso funciona se você não tiver uma coisa, que eu acho que é sobretudo, é a parceria. Se você não for um casal, eu como um homem, eu puder contar com ela, como esposa, como mãe do meu filho, como uma parceira, como uma ajuda, como tudo no 100%, eu acho que nada disso faz nem sentido, sabe? É um privilégio para mim ter a Ana do meu lado, a mãe do meu filho, a mãe do nosso filho, de poder contar com ela, de poder trabalhar com ela, de poder passar o dia com ela, isso para mim é um privilégio. Sem essa parceria, eu acho que nada funcionaria. Eu acho também para uma mãe, assim, inevitavelmente, sempre o maior golpe da paternidade cai para a mãe, né? Porque o neném sempre vai precisar mais de você, seja para dar peito, seja para acolhimento, ele vai geralmente com a mãe. Então, tem muitas vezes que a gente precisa de um descanso mesmo, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, eu sei que eu tenho o Breno e eu falo para ele, preciso umas horas, preciso um tempinho para mim, ele tá ali para mim, e isso é bem legal. Mas, não sei, talvez nem assim, privilégio de ter um parceiro, mas a gente precisa mesmo. E ele também precisa do tempo dele. O legal também é ir conhecendo as coisas diferentes que cada um pode dar para o Noah, assim, tipo, o Breno é melhor dando um banho para o Noah, fazer ele dormir, é o Breno que faz, e aí eu sou mais assim de ficar com ele brincando, ensinando alguma coisa. Então isso, a parceria é importante, é importante. Bom, e é isso, galera. Criar um filho na estrada é mais ou menos isso, sabe? Aí cada um vai se encontrando, vai se acomodando como pode. O Noah tá aqui super saudável, tá com a gente. É maneiraço toda essa aventura, né, Noah? Vai lá falar pro pessoal lá o que você acha. Bom, Beijo, galera. É, Noah? tchau, tchau, obrigada.